Catequista e liderança, chegamos na etapa 184 da Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação de Animação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. Neste mês de fevereiro, estamos abordando o tema Campanha da Fraternidade 2024. Já na etapa anterior, de número 183, Padre Jean esteve conosco. Agora, etapa 184, mais uma vez, explorando um pouco o tema da campanha da fraternidade. Padre Jean, sinta-se muito acolhido. Nós agradecemos outra vez a sua participação. E iniciando do que o senhor mencionou na etapa 183, nós perguntamos qual a mensagem, o núcleo do tema da campanha deste ano, fraternidade e amizade social. Ariel, é uma alegria estar aqui mais uma vez em mais essa etapa e cumprimentando toda a Arquidiocese de Florianópolis, especialmente a animação bíblico-catequética, por essa iniciativa. A mensagem principal da campanha da fraternidade desse ano é muito bonita. Como eu dizia na etapa passada, nós vivemos numa sociedade doente. Me parece que isso é um consenso entre nós. Eu pergunto por aí nas formações se alguém acha que o nosso mundo está sadio e não encontrei quem diga que sim, né? É uma convivência adoecida, enferma. Mas de onde vem essa enfermidade? Essa enfermidade vem do pecado. Essa enfermidade vem do pecado das origens. Se nós formos visitar o livro do Gênesis, logo depois do pecado original, nós temos o primeiro fruto, Gênesis 4, o fratricídio. Caim apresenta a sua oferta a Deus e Abel, seu irmão, também apresenta a sua oferta. Deus se agrada da oferta de Caim. Deus se agrada da oferta de Abel. Caim, com dor de cotovelo com o seu irmão, resolve eliminar o seu irmão da face da terra. Mas diz o texto base da campanha da fraternidade que antes de eliminar o irmão da face da terra, Caim já o havia eliminado do seu coração. Por que isso é importante? Porque nós, catequistas e lideranças, talvez, espero, nunca eliminamos ninguém da face da terra. Tomara, queira Deus. Mas quantos nós já eliminamos do nosso coração? Quantas pessoas nós já dizemos, fulano para mim está morto. De fulano eu não quero nem notícia. Ou coisa parecida. Somos nós também filhos de Abel, filhos de Caim, filhos de Adão e Eva. Somos herdeiros do pecado original e por isso estamos doentes. E por isso a nossa convivência também se tornou fratricida. O irmão que me incomoda, eu elimino. Eu deleto, eu bloqueio, eu cancelo. E na vida real, que não é na vida da mídia social, quantas vezes as pessoas não eliminam da face da terra? Ou eliminam ativamente, matando, ou eliminam como os irmãos de José do Egito, que dizem, não vamos matá-lo, vamos jogá-lo numa cisterna e deixá-lo morrer à míngua, né? Às vezes nós eliminamos assim também, não matamos, mas deixamos morrer. Às vezes o nosso sistema faz isso, com os pobres, por exemplo. Não vamos matar os pobres, mas também não vamos fazer nada para salvá-lo. Essa é a nossa doença. Agora, José do Egito, precisamente, inaugura como figura de Jesus uma nova lógica, que não é a lógica fratricida. Os seus irmãos, sim, usam a lógica de Caim. José é incômodo, eu o elimino. Mas José não. Quando José se torna o vice-rei do Egito e seus irmãos vêm ao Egito para lhe pedir alimentos,
José não tem uma palavra sequer de vingança para com seus irmãos. José não tem uma palavra sequer de repreensão para os seus irmãos. José não diz nada ao pai Jacó quando ele chega ao Egito para dizer: olha, o leão não me comeu, foram esses desgraçados aí que me armaram essa trama toda. Não! José simplesmente diz ao pai Jacó: sou eu, José, o teu filho. José inaugura como imagem uma lógica redentora. Se meu irmão não faz o que eu quero, eu não o elimino, eu o salvo, eu o redimo, eu o socorro, eu cuido dele. Essa imagem de José redentor vai chegar ao seu ápice, à sua realização em Jesus Cristo. Tanto que no domingo de Páscoa nós vamos cantar para Cristo aquilo que poderíamos cantar para José. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus é o Redentor de verdade. Então, a proposta da campanha da fraternidade, o caminho de conversão da campanha da fraternidade 2024, é da lógica fratricida de Caim à lógica redentora de Jesus. É esse o nosso caminho de conversão por meio da amizade social. O que é a amizade social? É a expressão da lógica, é a expressão atual da lógica redentora de Jesus. É muita sabedoria e também muito estudo, né, para o senhor conseguir resumir tão belamente, assim, e catequeticamente, esse tema. Já tinha lido um pouco, mas essa base bíblica eu não tinha pescado ainda. Obrigado, Padre Jean. E da etapa anterior também ficou essa mensagem de que as campanhas estão celebrando 60 anos este ano, né? Então é aí uma caminhada bastante grande na vida da igreja no Brasil. Para nós que somos lideranças, como que a gente pode avançar com a campanha, com o seu tema, com a sua mensagem, para além do tempo da Quaresma? Só esse exemplo que o senhor dá, essa base bíblica, né, da redenção, né, do fazer algo por meu irmão, embora machucado, como, ou que pistas a gente pode dizer assim, a campanha não acaba na Quaresma? Eu costumo dizer que a campanha da fraternidade tem 2 celebrações de abertura, porque não tem encerramento. A gente abre a campanha da fraternidade quarta-feira de cinzas aqui em Brasília, na sede nacional da CNBB, com a missa de quarta-feira de cinzas, uma sessão solene, uma entrevista coletiva, e depois no primeiro domingo da Quaresma a gente faz essa abertura lá no Santuário Nacional de Aparecida, né, também com a missa do primeiro domingo da Quaresma e uma coletiva de imprensa no santuário. 2 aberturas, porque não tem encerramento. E eu vou usar uma outra imagem para vocês entenderem. Me perguntaram numa entrevista no final do ano passado, quando é que a campanha da fraternidade sobre a fome terminava? E eu respondi: quando terminar a fome. A campanha da fraternidade sobre a fome termina quando nenhum irmão mais morrer de fome. Aí a gente vai fazer o seu encerramento. Mas eu desconfio que isso vai ser na glória. Isso vai ser na glória celeste. Quando é que a campanha da fraternidade sobre a amizade social vai terminar? Quando nós formos, de fato, irmãos e irmãs. E eu desconfio que isso vai ser na eternidade. Mas por que eu desconfio que isso vai ser na eternidade? Não significa que nós vamos parar por aqui, sentar e ficar esperando a eternidade. De jeito nenhum. Nós vamos começar aqui, porque esta vida é um grande ensaio de eternidade. Nós temos que aprender a fazer aqui aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós esperamos para a eternidade. Nós não vamos deixar para ser irmãos e irmãs no céu. Se a gente não aprender aqui
a gente corre o risco de perder o céu porque não aprendeu aqui a ser irmão e irmã. Se a gente não aprendeu aqui a dar de comer a quem tem fome, a gente pode perder o céu porque não treinou aqui, porque não ensaiou aqui. Por isso a campanha da fraternidade é um ensaio de céu na terra. É isso que nós temos que fazer. E aí a sua pergunta muito concreta, né? O que nós, lideranças e catequistas, podemos fazer? Podemos abraçar a campanha da fraternidade. Assumir a campanha da fraternidade nessa perspectiva de ensaio do que nós queremos para o céu. E isso é conversão. Quando a gente começa a ensaiar, a afinar ou a fazer protótipos de jogos lúdicos para catequese, a gente vai tentando afinar as coisas. Isso é conversão. É isso que nós estamos fazendo na campanha da fraternidade. Eu emendo e pego carona nessa sua frase de já ter aperitivo do céu na terra, olhando para o lema, né? Aquela bela imagem de um banquete no céu, né, tendo ali de quem a gente já tem saudade, aqueles que nós também ajudamos a chegar no céu. E aí peço para o senhor também esse complemento do lema: vós sois todos irmãos e irmãs. Por que da escolha, ou que motivações os bispos e vocês da secretaria tiveram para dar este lema: vocês são todos irmãos e irmãs, para a nossa campanha? Esse lema é uma luz para a nossa campanha. Porque a Fratelli Tutti, a carta encíclica do Papa Francisco, ela nos aponta diversos caminhos para a amizade social. Como, por exemplo, a boa política, a economia que gera vida, o realmar a economia. Mas nós, na campanha da fraternidade, sem desconsiderar tudo isso, nós queremos ler a Fratelli Tutti na perspectiva da fraternidade. Por isso o lema: vós sois todos irmãos e irmãs. Por que é que nós precisamos fazer campanha da fraternidade? Porque não somos ainda irmãos e irmãs. Por que é que nós precisamos cuidar e administrar esse remédio da amizade social? Porque ainda não nos enxergamos como irmãos e irmãs. Se queremos o banquete de ricas iguarias que o profeta Isaías profetiza para o céu, nós temos que voltar a aprender a comer no mesmo prato, quando éramos crianças, né? Que a mãe punha a comida num prato e dava uma colher para cada um. E todos comiam do mesmo prato e todos comiam. Né? O problema é que hoje nós temos cada um o seu prato, mas tem muita gente com prato vazio. E quem está com prato vazio não é qualquer um, é meu irmão e minha irmã. A fraternidade é aquilo que Deus nos deu como identidade. Por isso, no texto de Mateus 23, 1 a 12, da onde sai o lema, que é o versículo 8, Jesus diz: a ninguém chameis de pai, porque pai é o pai do céu. A ninguém chameis de mestre, porque mestre é o Espírito, mestre interior de cada um dos discípulos. E a ninguém chameis de guia, porque o guia é aquele que é o caminho, é o próprio Cristo. Entre nós, irmãos e irmãs, o sínodo na última etapa, em outubro, nos recordou isso. Nenhuma diferença que venha depois da igualdade que o batismo estabeleceu em nós supera essa igualdade. E que igualdade é essa? Nós somos todos irmãos e irmãs. Padres, religiosas, bispos, autoridades civis, militares, mendigos, irmãos de rua, somos todos irmãos e irmãs. E ponto final. É uma fraternidade radical, aquela que Deus nos deu como identidade e ainda confirmou com o sacramento do batismo. E eu só vou pedir que desta empolgação, desta fraternidade radical, isso ficou forte, padre,
Eu vou anotar para minha oração de quaresma, fraternidade radical. Com esta motivação, que o senhor possa deixar uma mensagem final para nós, catequistas e lideranças. Meus queridos catequistas, lideranças, amados discípulos missionários de Jesus, olhe ao seu redor. Veja quantos irmãos e irmãs você tem. Como você é rico, como você é rica. Mas olhe um pouquinho mais longe e veja quantos irmãos e irmãs você tem que você ainda não considera como seus irmãos e irmãs. Você seria muito mais rico se conseguisse abraçar os pobres na sua fraternidade. Ponha isso como meta de oração da sua quaresma. Gratidão, Padre Jean, por mais este momento de partilha, de aprendizado para nós. E convidamos você, catequista e liderança que acompanha a ECAM, a rezar agora com mais um trecho do texto de Mateus, por meio da leitura orante da Palavra de Deus. Neste momento da leitura orante, vamos preparar o ambiente para a nossa oração. Com Bíblia, vela acesa, crucifixo, um cartaz da campanha da fraternidade. Estamos no tempo da quaresma, tempo de jejum, caridade e oração. O texto bíblico de hoje é Mateus, capítulo 23, versículos do 8 ao 9. Leia com muita atenção o texto bíblico. Sublinhe as palavras que dizem mestre, irmão e pai. Com a ajuda do texto bíblico, responda: qual o alerta de Jesus no versículo 8? Qual é a afirmação de Jesus no versículo 8? E o que Jesus nos ensina no versículo 9? Ainda peço que você escolha um versículo e medite durante toda esta primeira semana da Quaresma. No Dialogando com a Palavra de hoje, você vai conseguir fazer a relação entre a campanha da fraternidade e este período da Quaresma. A ambição, a vaidade, o privilégio, a competição são antivalores do reino de Deus. A Quaresma é conhecida como o grande retiro espiritual da Igreja, que inicia com a renúncia às tentações, ofertas do mundo que causam a divisão e a exclusão. Jesus insiste em desmascarar quem busca títulos e honras e aponta os critérios da fé autêntica. Existe um só mestre, um só pai. E existe um vínculo fraterno que identifica a humanidade inteira. Vós sois todos irmãos e irmãs. O poder ilusório que se esconde atrás de uma coordenação ou um serviço não pode desviar do seguimento sincero de Jesus, pois ele é o único líder. O lema da campanha da fraternidade, vós sois todos irmãos e irmãs, é um desafio diário para enxergar o rosto do irmão e da irmã que partilha comigo a graça da vida. E juntos, em íntima fraternidade, ouvimos a voz do Mestre, que chama a construir o reino do Pai, que é de paz, de justiça e de amor. Façamos juntos agora a nossa oração final. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o Teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém. Até a próxima semana.